Seja bem-vindo à série Seja Livre. O tema de hoje é: comece a pensar de forma mais colaborativa. Eu sou Jorge Penteado, mentor especializado em auxiliar as pessoas a dar sentido às suas vidas, pois nós estamos aqui numa fase de crescimento. E para que a gente possa crescer sempre, é necessário você se desafiar, é necessário que você dê sentido à sua vida e faça com que você cresça em direção à sua espiritualidade. Nesta oportunidade, eu quero comentar com vocês de que é necessário nós termos a consciência, nós compreendermos de que realmente o que nós precisamos em nossa vida é de utilizar toda a energia que flui por nós de uma maneira que nos leve ao crescimento. E para isso, nós precisamos eliminar de nossa vida toda aquela competição que hoje em dia impera em tudo que a gente vê pela frente. Nós precisamos e somos seres colaborativos, então precisamos de fato colaborar uns com os outros. Isso fará com que o crescimento do todo seja real, seja o que está preconizado pelo Criador. Nós precisamos entender que toda vez que estamos competindo, estamos usando parte de nossa energia com relação a nos preocupar com o que está acontecendo fora de nós. E nós precisamos estar conscientes dentro de nós que esta competição, ela não leva a lugar algum. Muito pelo contrário, ela faz com que você despenda energia para coisas que não são importantes na sua vida. Então, vamos lá, vamos avançar e falar sobre esta oportunidade. Gostaria de deixar claro que, na realidade, nós não estamos prometendo aqui, ou eu não estou prometendo aqui, que posso fazer com que você tenha a melhor maneira de usar a energia que flui por você, mas o que eu posso prometer é que eu posso te dar os passos durante um programa onde você entenderá um processo de como você poderá estar gerenciando a sua energia. Isto é muito importante, porque você vai começar a ter compreensão de coisas que não são ensinadas em bancos escolares. Você vai começar a entender de que toda energia que passa por você poderá ser sempre positiva se você estiver colaborando e não competindo com os demais. Afinal de contas, você é parte de um todo. Este todo é o Criador. E todos os demais que te cercam também são partes deste todo. E para que o todo seja realmente harmonioso, é necessário que nós colaboremos entre nós e não competimos entre nós. O tema escolhido, comece a pensar de forma mais colaborativa, ele pode ser facilmente compreendido através, como disse, de programas onde você conhecerá processos, terá compreensão de processos, não só com relação a conhecimento, mas também a prática. Processos estes que farão com que você consiga fazer que a sua energia possa fluir corretamente pelo seu corpo. E ela possa fluir sempre em vibrações altas, que é aquilo que faz com que nós externemos em nosso corpo o nosso bem-estar. E isto pode ser referência para muitas pessoas que também vão procurar entender o porquê isso está acontecendo conosco ou com você. Na realidade, todos que conseguem gerenciar o processo energético por seu corpo, por fluir em seu corpo, eles estão numa situação, eu diria assim, privilegiada com relação à maioria dos habitantes dessa terra atualmente. Apenas 5% dela, segundo dados
proferidos por Bob Proctor recentemente, com base em pesquisas científicas, somente estes 5% é que conseguem fazer esta gestão e fazer com que as coisas realmente sejam bem trabalhadas. Então, a oportunidade que nós temos de deixar de competir para passar a colaborar é de fato uma oportunidade grandiosa e estará mexendo com você no seu interno e com todos que estão ao redor de você. Vamos ver agora alguns exemplos que podem nos elucidar de que maneira a gente pode estar tratando de colaborar e de não competir. A primeira situação que eu gostaria de trazer a vocês é a situação em que os seres humanos precisam estar harmoniosamente colocados perante a natureza. Ou seja, a natureza tem leis e você deve conhecê-las. É necessário que as conheça. Estas leis, elas são invioláveis. A natureza, ela nos mostra. Isto é observado pela ciência, isto é comprovado pela religião, inclusive, com relação a tudo que nós já vimos deste lado. Na realidade, a convergência entre a ciência e a religião está muito fundamentada sobre estas leis, como usar estas leis universais. Então, toda vez que nós utilizarmos a natureza para extrair dela algo, mas de maneira a ir contra alguma destas leis, não só não teremos o resultado esperado, como também vamos prejudicar o todo. Eu preciso, você precisa, todos precisam estar realmente em harmonia com a natureza. Nós, por exemplo, se quisermos plantar e ter uma boa colheita, nós precisamos saber exatamente o quando fazer isso, o como fazer isso, de que maneira tratar o processo para que essa colheita venha exatamente da maneira que nós estamos esperando. Plantar e colher é uma das leis naturais. Mas veja bem, quando eu falo em plantar, você tem que saber o que está plantando. Se você está plantando ódio, você vai colher ódio. Pelo contrário, se você plantar amor, você vai colher amor. É a mesma coisa que acontece na agricultura. Se você está plantando milho, você não pode esperar outro tipo de fruto diferente de milho. Você vai ter milho, nada mais, nada além de milho. Correto? É assim que funciona, é assim que a gente precisa fazer para estar sempre em harmonia com a natureza. A compreensão de quem somos e por que estamos aqui é um outro bom exemplo para se tratar. Por que nós estamos aqui? Por que fomos criados? Qual a nossa função aqui? Ora, se nós tivermos um fundamento muito claro e bem compreendido por nós do porquê disto, nós começaremos a entender por que temos que ser colaboradores. Porque nós, como disse e repito novamente, somos parte de um todo. E por ser parte de um todo, para que este todo tenha sucesso, todos que são parte necessitam estar colaborando entre si para que o todo atinja aquilo que está sendo procurado, aquilo que está sendo visado. Pois bem, o que eu quero salientar aqui para vocês é que competir é jogar fora energia para coisas laterais ao seu objetivo maior. E se você não entender quem você é, se você não entender o que você está fazendo aqui, vai continuar jogando fora energia para coisas que não vão trazer a você nada de bom, nada que te leve ao teu resultado. Ou seja, você não terá um sentido em sua vida. Este sentido é o que eu posso ajudá-los a entender melhor e fazer com que vocês cresçam. Vocês mantenham o desafio o tempo inteiro e cresçam
para a sua espiritualidade, para uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida onde você vai poder usufruir do melhor que está à disposição nesta terra para todos nós. Finalizo esses comentários sobre os exemplos dizendo a vocês de que pessoas há mais de 50 anos atrás estão trabalhando com bastante profundidade na busca do porquê tem pessoas que adquirem sucesso na vida e outras não. O que essas pessoas têm em comum? O que faz com que estas pessoas alcancem aquilo que buscam concretizar em suas vidas e outras não? Ora, essa conscientização já está bastante avançada nos países de primeiro mundo. E é com base nisso que nós precisamos começar a trabalhar e aumentar esta população de pessoas que buscam esta compreensão, que buscam saber de que maneira poderão estar também colaborando com o todo, colaborando de maneira que tenha uma vida muito melhor. Nós estamos aqui para nos desafiar o tempo todo e não para ficar em áreas de conforto. Por quê? Porque precisamos crescer e o crescimento só vem com desafios. Agora, você sabe como colocar objetivos em sua vida para que estes desafios te levem a algo que realmente é o que você deseja? Este também é um dos problemas enormes em nosso sistema educacional. Ele não é tratado. Então nós precisamos ou aprender com a vida ou aprender com estes homens que vêm trabalhando sobre estes conceitos há muitos e muitos anos. Pois hoje temos literatura farta, mas o que acontece? O processo em si ele não está muito claro nestas literaturas, mas sim partes dele. Mas como juntar tudo isto? Como fazer com que isso aí fique claro para você? Como isso poderá se tornar um processo que você poderá usar o resto de sua vida para dar sentido à sua vida? Cada vez mais, cada passo que você der ou cada passagem que você tiver por esse processo, você vai se sentir cada vez mais forte, vai entender cada vez mais o que você tem no seu interior, vai entender cada vez mais o que é necessário usar, ativar dentro de você para que você seja um ser humano na plenitude e não apenas um ser humano que está satisfeito com o que está vivendo hoje. Ninguém pode estar satisfeito com o que está vivendo hoje. Todos precisam estar insatisfeitos e buscar desafios para crescer e fazer com que toda a população mundial cada vez mais aumente este percentual de interesse em saber como resolver as coisas e pensar. Precisamos, falo uma vez mais, dar sentido à nossa vida e para isso precisamos compreender estes processos. Precisamos estar participando de programas esses que farão com que a gente se conscientize de uma vez por todas. Vamos tratar agora um pouco sobre algumas objeções que são colocadas perante nós com relação à maneira com que as coisas acontecem. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o seguinte fato. Muitas pessoas, mas muitas pessoas de fato, dizem que o mundo é assim mesmo e estão em áreas de conforto, acomodadas, e acham que o mundo só tem tendência cada vez mais a entrar num caos, cada vez mais se degradar mais e mais e mais. Isto não é verdade. Isso está longe de ser verdade, porque nós, seres humanos, recebemos do Criador uma série de faculdades, recebemos do Criador uma série de leis para que a gente observe e construa sobre elas. Recebemos dele a semelhança, a imagem, ou seja, nós somos espirituais, mas tudo isso está sendo ignorado. É por causa desta ignorância que permeia entre as pessoas, ignorância por falta de compreender, de se aprofundar, entender o porquê estão aqui.
entender o que são na realidade, é que nós temos essa tendência enorme de cada vez mais nos dirigir ao caos com relação à Terra, com relação a esse nosso mundo. Então, o que nós precisamos entender, levar em consideração, é de que existe processos em que você pode se conscientizar e dar sentido à sua vida. Esses processos é que farão com que você comece a deixar de lado esta ignorância toda sobre o que acontece e vai começar a entender que você pode de fato estar mudando o caminho que está traçado para o caos atualmente. Agora, nós precisamos juntos começar a criar uma sociedade diferenciada, começar a criar pessoas com valores de fato, valores estes que não transgridam nenhuma das leis universais. Além disso, nós precisamos ter a visão para determinadas coisas em conjunto, para que a gente as alcance. Isto é muito importante. Isto é fundamental para que a vida de todos nós tenha sentido e para que, como parte, como sempre digo, nós possamos estar indo diretamente para colaborar com o todo. Então, fica claro aqui que não é desculpa de que o mundo é assim e que cada vez piora e existem as pessoas que têm sucesso, são muito poucas, e existem pessoas que simplesmente estão vivendo, sobrevivendo, digamos assim. Não é assim. Nós todos podemos e precisamos começar cada vez mais conscientizar todos aqueles que estão ao nosso redor, os nossos próximos, de que nós estamos aqui para crescer em espiritualidade, para avançar, para sermos pessoas que consigamos chegar ao final de nossas vidas tendo a plena sensação, total consciência de que vivemos muito bem e fizemos nossa parte, fazendo com que este legado de que a gente busca esta espiritualidade no crescimento se concretize. Isso tem que ser forte, isto tem que acontecer. Então, vamos lá, vamos dar sentido à nossa vida. Outra frase que eu escuto comumente é a do tipo: bem, eu estou muito bem, eu já realizei muito em minha vida e garanto que os meus familiares terão um futuro maravilhoso. Ora, isso é uma falácia. Por quê? Quem garante alguma coisa por si? Ninguém sabe o que acontece daqui mais 10 segundos, imagine pela vida e de outros ainda, mesmo que sejam seus sucessores. Não é assim. Uma vez mais, nós precisamos entender o que somos e o que estamos fazendo aqui. Parece muito repetitivo, mas é a maneira que existe de nós começarmos a conscientizar as pessoas. Quando estou realizando o programa, existe muita prática. Por quê? Porque é através da prática que a conscientização começa a aparecer. E é através desta conscientização que você vai começar a entender o que significa ter objetivos, o que significa de fato sair de uma zona de conforto, o que significa você estar usufruindo do melhor que há nesta terra. Você vai entender tudo isto e você vai mudar a sua maneira de fazer as coisas. Você vai se transformar, como muitos já se transformaram, que passaram por esse processo e estão agora aplicando-o na vida. Cada vez que atingem determinados pontos de controle, objetivos de sua vida, para dar sentido à sua vida, estão mais ousados, estão mais intrépidos, estão indo cada vez mais longe. E isto eu não estou falando apenas numa das áreas da vida, estou falando em todas. Você pode começar a corrigir uma ou duas porque elas estão mais, digamos assim, pesadas no seu dia a dia, mas uma vez que você corrija isso, uma vez que você troque seus hábitos de maneira a fazer com que estas coisas mudem e você passe a trabalhar no contexto de crescimento,
de crescimento espiritual, aí sim, aí você vai ver como é bom viver, como é bom usufruir de tudo que esta vida dá para nós. Só precisamos isso, entender como é. Vamos lá, existem programas e mais programas que podem trazer isso a você. Vamos trabalhar para que a gente possa não só compreendermos, mas também levar este conhecimento a todos que estão ao nosso redor. Mais uma vez, afirmo isso, precisamos dar sentido a tudo. Este sentido é que fará com que a gente tenha sucesso e este sentido fará com que todos ao nosso redor sejam impregnados de como buscar o sucesso. É comum também as pessoas falarem que estão desistindo da vida no aspecto de que não conseguem atingir aquilo que elas querem. Mas fica a pergunta: o que estão fazendo para entender como podem obter aquilo que querem? Não estão fazendo nada. Precisam, como digo, sair da ignorância, buscar o conhecimento, a compreensão, se aprofundar nas coisas, praticar muito, para que então este processo que faz com que a vida tenha sentido entre no seu cerne, faça com que a partir daí esta pessoa comece a ter prazer em viver, em fazer as coisas. Veja, nós temos pessoas que no passado tiveram sucesso, mas buscaram compreender de que maneira fazer com que isso acontecesse. Eu cito vários sempre: Thomas Edison, Steve Jobs, o próprio Bill Gates, muita gente que teve resultados e que aparentemente estavam indo na contramão do processo. Por quê? Um abandonou a faculdade, o outro fazia pedidos teoricamente impossíveis de se realizarem. Thomas Edison, no caso, mais de 2.000 tentativas de acender uma lâmpada elétrica. Olha a perseverança deste homem. E é aquilo que nós precisamos observar. Ninguém hoje conhece o Thomas Edison porque errou várias vezes. Não, conhece porque ele é o inventor da lâmpada elétrica. E é isso que precisa ser levado em consideração. Foco. É isso que precisa ser levado em consideração. Raciocínio. É isso que precisa ser levado em consideração. Intuição, perspectiva, saber usar a memória que nós temos. Estes elementos que eu citei agora formam faculdades superiores mentais dadas pelo Criador para nós. É isto que nos diferencia dos animais. Os animais reagem a tudo e de uma maneira límbica, de uma maneira que está programada e que ele não pode mudar. Nós não. Nós temos estas faculdades e através destas faculdades nós podemos trocar o que nós quisermos em nossa mente de maneira a melhorar, de maneira a crescer espiritualmente. Então, temos muita coisa para aprender e o que faço aqui é levar vocês à consciência disso para que vocês possam dar realmente sentido à vida de vocês e fazer com que vocês tenham prazer de viver, como eu tenho. Eu adoro fazer o que faço, adoro buscar pessoas que têm interesse em crescer em espiritualidade, crescer em abundância, crescer em tudo na sua vida. Isso é importante. Eu tenho prazer nisso e vou continuar a minha vida trabalhando nisso, porque isso me deixa com a satisfação de estar trabalhando para algo que ajuda e complementa o todo, o Criador, e não coisas outras que apenas passam por pouco tempo e depois ficam esquecidas. Então vamos lá, vamos buscar esse sentido na vida. Vamos buscar esses processos que fazem com que a gente avance. Vamos saber ativar essas faculdades superiores mentais.
Vamos saber como tratar o Criador que está dentro de nós. Vamos entender essas leis universais. Vamos fazer com que tudo isso seja colocado num processo em que as coisas se fechem e que faça muito sentido para você, e você então buscará o sucesso que você está procurando. Ora, muitas pessoas procrastinam o início do seu estudo, o início da sua compreensão com relação a isso tudo que eu falo. Por que procrastinam? Porque pensam às vezes, eu preciso me isolar para que eu tenha tempo então de me dedicar a isto, ou quem sabe eu ganho na loteria e tenho então condições financeiras para me suportar e me dedicar a isto e finalmente buscar o sentido na minha vida. Ora, não é assim que se faz. Não é assim mesmo. O que acontece? Se não investir em mim mesmo, se o meu interior não estiver harmônico, se o meu consciente não conversa corretamente com o subconsciente, favorecendo as trocas de crenças que tenho, como é que eu vou querer fazer alguma coisa externa a mim se nem em mim mesmo eu consigo resolver os meus assuntos? Então, não procrastine, faça o esforço que você tiver que fazer, porque a transformação da sua vida fará com que todos os demais problemas possam ser mentalmente encarados, resolvidos. Por quê? Porque você vai aprender como funciona a mente. Aprendendo como funciona a mente, num modelo científico simples, você vai conseguir saber como mudar as suas crenças, como avançar com novos hábitos e tirar o melhor possível de tudo que acontece com você. Você vai entender que você é energia, você vai entender que você tem que estar vibrando em frequências altas o tempo todo. Para quê? Para que você esteja protegido. Quando você vibra em frequências altas, você está trabalhando com a emoção da fé. Quando você vibra em frequências baixas, você está trabalhando com a vibração ou as emoções do medo. Então, o que você tem que levar em consideração? Eu preciso entender como me manter do lado da fé. E quando eu falo em fé, eu não estou falando em fé no sentido religioso. Eu estou falando em fé no sentido científico, fé no sentido da emoção. Há para tudo uma polarização. Ou eu tenho fé ou eu tenho medo. Eu só tenho que saber, pelo meu livre-arbítrio, escolher de que lado eu quero ficar. Se eu escolho o lado da fé, eu vou externar no meu corpo o bem-estar. Externando o bem-estar, muitas pessoas vão se aproximar de você, porque elas também procuram bem-estar e não alcançam. Estas pessoas, você poderá ajudá-las, assim como eu estou procurando pessoas que estão procurando ajuda neste sentido de dar sentido à vida. Parece redundante, mas é isso mesmo. A partir do momento que eu invisto em mim, não estou esperando mais nada. Este investimento pode fazer com que eu me transforme e mais, transforme todos que estão ao meu redor. Eu possa fazer com que minha família melhore, como o meu ambiente de trabalho também melhore, assim como a sociedade em que vivo possa começar a me levar em consideração e procurar, desta referência que estou trazendo, melhorar ela como um todo. E é este o nosso objetivo, melhorar o todo, fazer com que o todo atinja aquilo que está previsto que ele atinja. Nós somos parte, vamos fazer a nossa parte. O início de todo este processo, que eu chamo de compreensão de como você pode dar sentido à sua vida, ele é baseado em algo que a própria ciência hoje reconhece juntamente com a religião. Ou seja, há uma convergência neste ponto, que nós somos criados para um fim específico. E esta criação, é óbvio, tem o seu Criador,
Este Criador está em nós. Este Criador quer conexão conosco o tempo todo para nos fazer crescer do sentido espiritual. Mas como nós sempre demos muito mais atenção ao lado intelectual, ao lado emocional, foram as inteligências que primeiro apareceram e começaram a ser discutidas pela ciência e levaram praticamente de 150 a 200 anos em discussão apenas esses dois itens de inteligência. Isto fez com que a gente sofresse um atraso muito grande. Este atraso ele está sendo agora resolvido através do entendimento do que é a inteligência espiritual. É bem do início deste século, em torno de 2000 a 2005, que as coisas, que a ciência em si começou a reconhecer que nós somos criaturas feitas para um fim precípio aqui nesta terra. Nós temos o nosso Criador e, portanto, precisamos estar em conexão com Ele para que a gente possa avançar cada vez mais em nossa espiritualidade. Ele é espírito, ele está numa dimensão única, espiritual. Nós estamos numa dimensão diferente dele, mas a nossa essência é o espírito. E nós precisamos cada vez mais buscar entender e ter o viés do que significa estar na dimensão do Criador. Assim nós conseguimos co-criar com Ele. Nós teremos insights que virão dessas conexões. Estes insights farão com que a gente procure estabelecer objetivos totalmente fora da caixa, totalmente fora desses do dia a dia que são comuns. Hoje nós traçamos objetivos em nossas vidas que pura e simplesmente estão usando os conhecimentos que a gente adquire num banco escolar. E os desafios? E aquelas coisas do tipo, isso parece impossível. Muita coisa parece impossível para quem não conhece nada. Quanto mais você conhecer na vida, este impossível vai ficando de lado. Só que eu explico e coloco para vocês claramente que não há barreiras em nada em nossa mente. Tudo que há na nossa mente foi estabelecido por nós. E por ser estabelecido por nós, nós criamos essas dificuldades e levamos à impossibilidade. Mas se você entender como é a mente mesmo, e entender como várias pessoas atingiram o patamar de vida que atingiram, o sucesso que atingiram, você vai começar a entender que você é igual a eles. Todos somos iguais. Agora, por que ele usou, ou por que ele usa as suas faculdades superiores mentais? Por que ele respeita as leis universais? Isto é que você precisa entender. São as correções que você precisa fazer. Então você vai ter que se desfazer de muitas verdades que estão hoje em sua mente. Para se desfazer dessas verdades, você vai ter que pensar. Nós fomos colocados aqui pelo nosso Criador com esta faculdade de raciocinar, de pensar e fazer a gestão desses pensamentos em frequências vibracionais altas para que a gente esteja bem e crescendo constantemente, progressivamente, na busca de nossa espiritualidade. Como sempre, eu estou fechando esta série, que venho trabalhando com vocês já há alguns dias. Eu gostaria de deixar claro que você precisa dar um passo, por mínimo que seja, de buscar cada vez mais compreender o que nós estamos falando aqui. Você precisa entender que sem sentido na vida, você será apenas mais um daqueles 95% que não usam o seu pensamento. Você quer ficar nesta situação? Você acha que a vida é isto que nós estamos vivendo? Pura e simplesmente, a grosso modo? Não. Você precisa conhecer o caminho, você precisa conhecer o processo, você precisa começar a se transformar para de fato ter tudo aquilo que você quer.
Não há impossibilidade alguma de se obter qualquer coisa. A lei da atração, que é bem conhecida e foi muito divulgada através do livro O Segredo e depois pelo filme, ela deixa claro que nós podemos pensar, só nós, seres humanos, e que estes pensamentos vão atrair a nós os pensamentos semelhantes que estão aí para serem sintonizados. Quando eu falo isso, para facilitar o entendimento, eu posso querer estar escutando um tipo de música, bossa nova, por exemplo, e eu tenho rádios específicas que estão colocando no ar estas músicas de bossa nova. Então o que eu faço? Sintonizo estas rádios e ouço as músicas que eu desejo ouvir. O nosso pensamento funciona assim. O que eu penso é colocado no ar e vai atrair o quê? Pessoas que estão procurando algo que pensem semelhante ao que eu penso. É assim que funciona. É tão simples quanto, né? Muitas vezes a pessoa, num determinado dia, acorda e fala assim: eu quero comprar um carro novo. E eu quero comprar o carro X. A partir do momento que ela começa a pensar assim e buscar atrair este carro que ela deseja, o que vai acontecer? Ela vai começar a enxergar muito mais deles quando estiver trafegando pela cidade. Por quê? Porque até então ela não atraiu aquilo. A partir do momento que ela quer, ela começa a atrair. E você tem total gestão sobre o que você pensa. E se você quer atrair, você atrai. Se você quer ter aquilo na sua vida, você vai concretizar aquilo na sua vida. Isto é uma das leis universais. Isso chama-se lei da atração. A lei da atração fará com que você consiga tudo o que você queira na sua vida, mas você precisa focar seu pensamento naquilo, dedicar tudo o que você puder da sua vida para obter aquilo. Quanto mais você focar, mais rápido você vai obter. Outras leis garantem estas coisas. Então, é necessário que você dê o primeiro passo. Saia deste ponto em que achar que a vida é caótica mesmo, que é assim mesmo, que não tem muito o que fazer, eu vou continuar trabalhando na empresa que eu trabalho, lá eu sei fazer as coisas que me dão para fazer. Esse fato simples de dizer eu sei fazer as coisas que me dão para fazer, estão denunciando que você está numa área de conforto. Por quê? Não há desafios, não tem coisas novas para se buscar. Cadê o crescimento? Você está estagnado, o universo está se expandindo e você faz parte dele e tem que se expandir como ele. Bem, vamos lá, dê sentido à sua vida.